Hoje a igreja celebra o dia de São Lourenço de Brindisi, nome meio diferente. São Lourenço, entre as coisas que podemos destacar a respeito da sua vida, e assim refletirei com você, foi alguém que se preocupou em pregar o Evangelho. Foi alguém que se preocupou de fazer com que as pessoas entendessem a proposta evangélica, pudessem entender o que significa a igreja, pudessem entender o que significa os sacramentos, pudessem entender o que significa a intercessão dos santos, a comunhão com os santos e assim por diante. É próprio de um presbítero ensinar sobre a igreja, ensinar sobre Deus, ensinar sobre o céu para as pessoas. E São Lourenço assim dedicou a sua vida, na pregação, em alguns escritos. Tanto é que ele depois o torna também esse grande exemplo de pregador, semelhante Santo Antônio de Pádua, para mostrar desta maneira a importância de homens e mulheres que falem de nosso Senhor Jesus Cristo com autenticidade. E o que significa isso? Fidelidade à pregação dos apóstolos. E cada vez mais no mundo que nós estamos, nós precisamos sobretudo de padres, bispos, que sejam fiéis à pregação apostólica. Faço questão de frisar, repetir, proposital. Nós estamos num tempo onde é necessário padres e bispos voltarem à fidelidade da pregação apostólica. No dia da nossa ordenação, todos os padres, sem exceção de nenhum, nós fazemos um compromisso diante do bispo que nos ordenou. No meu caso, Dom Benedito Beni dos Santos. Compromisso esse de sermos arautos do Evangelho, de falarmos o que a igreja fala, de dizer o que a igreja diz. São algumas promessas que nós fazemos ali e precisamos cumpri-las ao longo da vida inteira. Entre elas, por exemplo, a promessa de nós rezarmos pela igreja, de santificarmos a igreja com a liturgia das horas. E entre essas outras, essa da fidelidade à palavra da igreja, sermos arautos da igreja. Com isso, há uma responsabilidade de cada um de nós sacerdotes, de modo especial, de vivermos esta fidelidade e não sairmos dela. A ponto que quando nós, sacerdotes, pregamos algo que é contrário à igreja, nós, no ponto de vista moral, nós pecamos gravemente. Ensinar o que a igreja não ensina é um pecado gravíssimo. Por que é um pecado tão grave um padre ensinar algo contrário ao que a igreja ensina? Que ele coloca em risco a salvação do fiel. Inclusive, quando nós vamos fazer revisão de vida, para ali nos confessarmos, uma das perguntas que tem é exatamente essa: se nós estamos vivendo a fidelidade da pregação apostólica, no exame de consciência, se estamos vivendo a fidelidade à pregação apostólica, porque se não vive a fidelidade à pregação apostólica, coloca em risco a salvação das almas. São Lourenço, compreendendo isso, ele fez de tudo para viver essa fidelidade. Mas com esse princípio, as pessoas precisam entender quem é Jesus. As pessoas precisam entender a sua fé. Olha só, as pessoas precisam entender a sua fé. Que às vezes a pessoa tem até boa intenção, boa vontade, mas não entende a fé que abraçou. Isso equivale a dizer, se não entende, facilmente ela abandona a fé. Lembra da parábola do semeador? A parábola que é semeada à beira do caminho. Não entende, só que não funciona, não dá fruto. Então é necessário entender. Aí entra essa necessidade de homens e mulheres que explique, que fale da palavra de Deus da melhor forma possível.
entendendo desta maneira, o modo como as pessoas vão aderir à fé e viver a fidelidade a esta mesma fé é por meio de quê? Da pregação. A fé entra pelos ouvidos, como São Paulo vai dizer. A fé entra pelos ouvidos, a necessidade da pregação. Tanto é que nós, sacerdotes, um dos nossos mundos é formar as pessoas, ajudá-las na formação cristã. E como é que nós iremos formar as pessoas? Exatamente por meio da pregação, por meio da homilia, que é o munus de ensinar. Algo indispensável, faz parte da minha vida de sacerdote, ensinar. Não é algo que eu acrescento, que eu invento, não, faz parte, está dentro. Santificar, ensinar, governar, faz parte do meu munus sacerdotal, os 3 munus. E nós precisamos levar muito a sério essa realidade, porque se nós não ensinamos e ensinamos da forma correta, colocamos em risco a salvação das almas. Aí por isso que a igreja na sua sabedoria, um padre, antes de ser padre, ao tanto tempo de estudo, na Canção Nova são quase 13 anos, do período que você entra até o bispo colocar a mão na cabeça. Passa por filosofia, teologia, formação humana, tudo, exatamente porque depois nós vamos estar formando. E se nós não formos formados anteriormente, vamos formar o quê? Vai deformar. Então nós padres, se não tomarmos consciência da nossa vocação, em vez de formarmos, nós vamos deformar. E o que significa deformar? Uma pregação que fuja da pregação apostólica. Qualquer pregação que fuja da apostólica é deformação e não formação. Portanto, reze por nós padres, a responsabilidade nossa é muito grande. Hoje eu estou pregando aqui para vocês. Nesse final de semana eu tenho 5 lugares diferentes que eu visitarei, que pregarei para 5 pessoas diferentes, através da homilia que celebrarei. E assim o faço nesse Cuiabá, Várzea Grande inteiro, e às vezes nos finais de semana que vou para outro lugar. Então imagine se eu não pregar uma pregação apostólica, o mal que eu farei. E no meu caso um pouco mais ainda, que eu uso as mídias sociais, meu Instagram, agora o YouTube também. Então o mal, o estrago é maior. Se eu não viver a fidelidade à pregação apostólica, o mal é terrível. Colocarei em risco a salvação de muitas almas. Mas aqui eu me refiro a todos os padres. Se não viverem a fidelidade, coloco em risco a salvação das almas. Portanto, reze por nós, para vivermos essa fidelidade a nosso Senhor, a fidelidade daquilo que nós abraçamos no dia da nossa ordenação, colocando assim em prática a nossa vocação, a nossa missão como um sacerdote. Entre a missão que a gente precisa assim realizar está o ensino. Mas nós não podemos ensinar coisa da nossa cabeça, coisa da nossa vontade, coisa do jeito que nós queremos, não é do jeito da igreja. Então feliz o sacerdote que assim coloca em prática esse princípio. Aí se torna um grande santo, como aconteceu com São Lourenço e tantos outros. Mas só se tornaram santos e só fizeram um grande bem à igreja, exatamente porque se propuseram a pregar o que a igreja prega, dizer o que a igreja diz, ensinar o que a igreja ensina. Então concluo esta homilia dizendo: reze por nós sacerdotes, para não sairmos do trilho, porque tristemente muitos sacerdotes, muitos bispos saíram do trilho, já saíram do trilho, já não estão pregando o que a igreja prega não, já perderam o foco. O foco nosso é a salvação das almas, não é plantar árvore não, tem gente plantando aí. Nosso foco é salvação de alma, não é proteger os animais não, tem gente protegendo e precisa, não é nós não.
Nosso foco sacerdotal é salvação de alma. E no dia que nós, padres, perdermos esse foco, nós perdemos a essência da nossa vocação. Podemos estar dentro da igreja, mas já não somos mais igreja. Continuamos sendo padre, bispo, mas um padre e um bispo desobediente, que aqui que está. Continua sendo padre ou bispo, mas desobedecendo a igreja, sendo infiel à sua vocação. Por isso que eu estou dizendo, reze por nós, que a questão não é permanecer na igreja, é sendo fiel a ela. Permanecer na igreja tem um monte de gente, um monte de padre, bispo, aí a rodo. A questão é a fidelidade, que não adianta só estar dentro da igreja, é preciso ser fiel a ela, ser fiel ao nosso Senhor, ser fiel à pregação apostólica. Nós não dizemos somos católicos, apostólicos, romano, apostólico. A base da nossa fé é o ensinamento dos apóstolos, não é outra coisa não, viu? E como diz São Paulo, se outra pessoa ensinar coisa diferente disso, não é de Deus não, viu? Mesmo que seja bispo, do mais alto escalão, se pregar alguma coisa que a igreja não prega, o que ele diz tem que virar pó. Desacreditado, porque o que deve ser acreditado é a palavra, baseada na palavra de Deus, baseado na pregação apostólica. Caso contrário, não tem crédito nenhum não, viu? Não tem crédito nenhum. Reze por nós, que é o mais importante daquilo que também agora vos descrevo, para permanecermos na igreja, mas sendo fiéis a ela. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.